Exatamente neste dia, há 133 anos, no estado do Rio de Janeiro, acontecia a proclamação da República, uma mudança que fez o Brasil Império se tornar República. Para nos contar os fatos que marcaram essa época, eu recebo aqui a professora da FURB, historiadora Anne Caroline Peicher. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente aproveita essa data, que é um feriado, para esclarecer o que de fato aconteceu nesse dia, né, que a gente lembra como o dia da proclamação da República. Foram uma série de fatos ao longo de um dia todo para trazer essa narrativa? Isso, esse momento, né, dia 15 de novembro, ele foi cercado por vários acontecimentos, né, que iniciaram de manhã com a reunião, né, de um grupo de pessoas, parte dessas pessoas militares, de determinados grupos de dentro das Forças Armadas, e ao longo do dia esse movimento foi se desenvolvendo, até que efetivamente, né, nós tivemos a participação com a ação deliberada de determinar o encerramento do período imperial por Deodoro da Fonseca, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Que aí aparece a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca como esse responsável, né, pela proclamação da República, mas essa república não veio do dia para a noite, ela foi sendo construída com pensamentos, com ideias e outros personagens, né? Isso mesmo. Quando a gente pensa nesses acontecimentos, né, que são marcados muitas vezes por feriados, sejam eles civis ou religiosos, né, ou de cunho militar, a gente precisa entender que, na verdade, é sempre um processo. E esse processo ele inicia anteriormente, pelo menos desde 1870, quando o Brasil tem, né, as primeiras organizações que vão formar o Partido Republicano. Porque essas ideias elas vão ser importadas, são ideias que estão circulando, né, na Europa, até porque nós já tínhamos vivido em 1789 a Revolução Francesa, que tinha, né, inaugurado uma república na Europa, e essas ideias iluministas que posteriormente, né, vão ser mobilizadas para construir um pensamento que nós chamamos de positivismo, ele vai chegar ao Brasil por meio de alguns teóricos, alguns intelectuais, que trazem então essas ideias com o objetivo de considerar a república uma melhor forma de governo no sentido da modernidade, no sentido de um governo mais civilizado, mais progressista. Em contrapartida, o império passava a ser entendido como um modelo de governo retrógrado. Benjamin Constant, por exemplo, foi um desses homens que traziam, né, essa discussão do pensamento positivista. Isso, Benjamin Constant foi um professor de matemática que também, né, tinha carreira militar e ele atuava então na escola militar e certamente, né, a partir dele, não só por meio dele, mas também circularam várias dessas ideias, né, do republicanismo e também relacionadas ao movimento positivista. Passada essa situação da proclamação da República, o que acontece então com a monarquia, né? Que aí já não existe mais? Então, Dom Pedro II né, acionado para que se retire do país com a sua família, e isso acontece já no dia seguinte, né? Ele já se desloca para a Europa e deixa então, né, a função de imperador, uma vez que a partir daquele momento o Brasil agora era uma república presidencialista. A gente costuma ver nessa data, no dia 15 de novembro, a imagem, né, oficial de Marechal Deodoro, né, com a farda, uma imagem de herói mesmo. Mas essa imagem corresponde àquela data da proclamação da República? Não, essas imagens geralmente elas são feitas de forma póstuma, né? Elas acontecem, elas são idealizadas, geralmente com o objetivo de construir um ideal nacionalista, né? Então, no século XIX, início do século XX ainda, nós tínhamos um pensamento romântico, né? Da ideia de um nacionalismo associado a essa noção patriota. Então, essas imagens, elas geralmente vêm compor esse imaginário, elas vêm trabalhar em função desse imaginário e dessa busca, né? Dessa noção de pertencimento nacionalista. Tem famílias, muita gente acompanhando o Ver Mais nessa tarde. O que é mais importante da gente ter em mente sobre a data de hoje, sobre essa data tão simbólica que é a proclamação da República?
Penso que é importante nós valorizarmos essa data, porque estamos falando de uma data que fortifica a ideia de que as leis, elas estão acima de qualquer, ou deveriam estar acima de qualquer interesse individual ou de um pequeno grupo. A República, ela parte dessa perspectiva, né, daquilo que é público, da coisa pública, da impessoalidade. Então, ela traz essa possibilidade que, por vezes, a gente vê um pouco, né, ameaçada de considerarmos que as leis, uma vez que são promovidas, né, por escolhas representativas, nós temos uma república representativa, mas que elas precisam, né, ser legitimadas e precisam, com certeza, estar acima dos interesses pessoais. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a historiadora e professora da FURB, Anne Caroline Peicher, na data de hoje, né? Mais significativo ainda. Muito obrigada. Obrigada.